Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista. Eu estou batendo um papo com a senadora Marina Silva, do PV. Mas eu quero dar uma dica aqui para você. Quando você, que é varejista, for realmente fazer sua pesquisa de mercado, você vai ver que o povo acreano gosta de baré. Por isso, compre baré, o Guaraná com sabor da Amazônia, distribuído no estado do Acre pela Acrebia, distribuidora Ambev. Muito bem. Senadora Marina, tem algumas perguntas deixadas nos blocos anteriores. Eu quero começar com essa. No governo Jorge Viana, Edgar de Deus foi secretário de Meio Ambiente, se eu não me engano, pelos 8 anos, e agora está sendo reconduzido ao cargo pelo governador eleito Tião Viana. Primeiro, o que a senhora espera do governo Tião Viana e qual será a participação do seu partido e da senhora neste governo? Bem, eu espero que Deus possa dar a ele sabedoria, força e a sua equipe para fazer um bom governo pelo bem de todos os acreanos e que possa dar continuidade às boas políticas que vêm desde a época do Jorge, as boas políticas do governo do Binho. Não é? O Binho está saindo com uma ótima avaliação, com mais de 70% de aprovação da sociedade em relação ao seu governo, e eu fico muito feliz com isso, porque o Binho, todo mundo diz que ele é apenas um técnico, mas o Binho se revelou um grande político. Só que uma pessoa que não tem apego ao poder pelo poder e fez um trabalho discreto, um trabalho muito bom e que agora está sendo reconhecido, e eu espero que todas essas coisas boas possam ser mantidas. Mas, obviamente, que em cada gestão se comete erros e eles precisam ser corrigidos e se tem novos desafios. E eu espero que ele possa encarar os novos desafios em relação à saúde, à segurança pública, em relação à questão do desenvolvimento sustentável, que eu acho que esse é o desafio de médio e longo prazo que nós temos que perseguir, uma agenda que faça com que o nosso Estado possa gerar riqueza, melhoria da qualidade de vida das pessoas, emprego, condição de vida digna e protegendo o meio ambiente. Tião disse que será o governador que vai industrializar o Acre. E, inclusive, um dos primeiros passos foi a implantação da Zona de Processamento de Exportação, a ZPE, que é voltada para justamente o mercado externo, para exportações, 80% de sua produção. Mas ele fala também da industrialização local, regional. Como é que a senhora pensa esse modelo de industrialização proposto pelo governador eleito Tião Viana? Bem, eu não conheço qual é a proposta com profundidade, não conheço, enfim, tecnicamente, não tive nenhuma discussão política em relação a ela. Mas eu espero que seja uma indústria que seja capaz de integrar os novos valores, não é, da economia do século XXI, onde você tem ganho de produção por aumento de produção por ganho de produtividade, onde você faz aquilo que eu chamo de competição pelo caminho de cima, não é? Com mão de obra qualificada, com tecnologia, conhecimento, onde você é capaz de gerar novos produtos, novos materiais, novas atividades produtivas, agregar valor para gerar emprego, não é? Ter aquilo que a gente chama de uma economia que seja verdadeiramente sustentável para fazer jus em toda a nossa trajetória, né? Pensar um processo de industrialização não é a mera repetição do que aconteceu em São Paulo, Rio de Janeiro. É pensar como se faz a industrialização no século XXI, a partir de uma visão de consumo que é diferente, uma visão de tecnologia que integra os novos conhecimentos e da agregação de valor, que é muito mais do que o valor nutricional, o valor sanitário, estético e técnico. É também o valor ético, que faz com que as coisas possam acontecer protegendo o meio ambiente e os direitos sociais. Essa seria, digamos, a visão de indústria. Então, eu espero que tudo isso possa cada vez mais avançar, né, e que Deus o ajude a fazer um bom governo pelo bem dos acreanos e da nossa contribuição ao Brasil e ao planeta. O Acre se tornou destaque na grande imprensa nacional recentemente justamente pela questão da entrada de drogas pelas nossas fronteiras. Jornais, emissoras de televisão e recentemente a revista Veja realizaram matérias extensas sobre isso, abordando o Acre e Rondônia, essa região aqui da Amazônia. A falta de controle sobre as nossas fronteiras é responsável também pela perda de 2,4 bilhões de dólares por conta da biopirataria. Além disso, nós falávamos das drogas, porque nós temos uma ampla região de fronteira não totalmente, mas em sua imensa maioria desguarnecidas,
e a entrada de drogas no Brasil, 90% é pela região amazônica, pela nossa região de fronteira. O que deve ser feito, senadora, com a sua experiência, para sanar esses dois problemas, já que o CIVAM, depois CIPAM, até agora não funcionou? Bem, é preciso que se tenha um trabalho integrado, o governo federal e os governos estaduais. É fundamental que se faça esses programas transfronteiriços, envolvendo aí os estados vizinhos, os países vizinhos, os países irmãos, e que o governo federal tenha uma visão de política externa que vá para além dos conceitos que nós já trabalhamos com eles hoje. A visão de integração regional, ela deve ter um olhar para a geração de novas oportunidades, não só para nós, mas para os nossos vizinhos. Nessas novas oportunidades, com certeza está a alternativa para sair da dependência que muitos países ainda têm da economia ilícita, que é a economia que vem das drogas. Então é um esforço de integração que faça com que esses países possam também, de forma endógena, debelar, né, o grande câncer, né, da fabricação e do contrabando de drogas. E não tem como dar conta disso sozinho. Aí é cada vez mais equipar a Polícia Federal, o Exército nas nossas fronteiras, eles têm o poder de dissuadir também, não é, esse tráfico e cada vez mais fortalecer, não é, essas relações bilaterais no sentido de fazer com que a gente possa enfrentar um problema como esse. Mas você tinha me perguntado uma coisa em relação a como é que ia ser o PV no governo do senador Tião Viana, do governador Tião Viana. A nossa atitude vai ser sempre aquela de construir, né, e de apoiar as coisas que são importantes para o Acre, as coisas boas que o governo está propondo. E eu acho que isso é válido para todos os partidos e para todas as pessoas. Naquilo que você entende, pelo menos é como eu penso, que não está bom, você tem que claramente dizer que não está bom. É essa autonomia que faz com que a gente possa avançar. Quando você tem uma cultura de apologia das coisas, independentemente de avaliar o seu mérito, você não contribui para que o governo avance. Então, mesmo você sendo da base, mesmo você tendo ajudado a eleger, você tem que ter autonomia para dizer, olha, isso aqui eu acho que não está bom, e dizer claramente, com lealdade, não é? Eu me senti leal ao presidente Lula durante 5 anos e meio e 14 dias, não é? E dizendo sempre para ele as coisas que eu não estava concordando. Eu acho que isso é a melhor forma de ajudar a se fazer um bom governo. O governador Tião Viana, com o direito que ele tem, político e legal do seu mandato, escolheu alguns filiados do PV para compor o seu governo. Mas essa foi uma escolha dele, uma escolha pessoal, né, do Edgar, que é o secretário de Meio Ambiente, a Márcia, que era secretária de Segurança, para compor, para ser do Gabinete Civil, não é? E, enfim, um outro quadro do PV, não é, que também está compondo... Vamos confirmar com o Julinho que está aqui. Quem, Julinho? O professor Humberto Antão. O professor Humberto Antão, que está compondo o governo. São filiados do PV, mas não são indicações do PV. São pessoas que foram escolhidas pelo próprio governador. Enfim, corretamente, com as suas escolhas de compor a sua equipe de acordo com os seus critérios, que com certeza são critérios da sua avaliação política, da avaliação técnica que eles têm. Não foram indicações do PV. Quando a senhora foi vereadora, a mais votada de Rio Branco, a senhora rejeitou uma bolsa de R$500 que os vereadores recebiam todos os anos, que era voltado para o trabalho com crianças carentes. Era um convite à corrupção. Isso depois virou tema de uma ação penal, civil, impetrada pelo Edivaldo Guedes, o finado Edivaldo Guedes, saudoso Edivaldo Guedes. A senhora foi a única que não foi arrolada nesta ação, porque devolveu aos cofres públicos, na verdade a senhora fez uma doação desse dinheiro. E registrada, fotografada e tudo mais. Enfim, o Congresso acaba de aprovar um aumento, um reajuste de 60% para o salário dos deputados e 131% para o presidente da República e ministros de Estado. O que a senhora achou disso? Eu achei lamentável, porque se deu um aumento de 60%, 62% para os deputados e senadores, e mais de
100% para os ministros e o presidente da República, quando para os demais segmentos o que se faz é fazer uma correção de acordo com a inflação. Não é que não se tenha que dar aumento para os ministros, para os deputados e senadores, mas faz com o mesmo... Usa o mesmo critério, por exemplo, do salário mínimo. Isso, para não se ter... está saindo de 500 e está 530, né? Para 510 para 540 reais. E o PDT vai brigar para aumentar para 580. O Paulinho da Força disse que vai brigar para aumentar para 580. Enfim, essa falta de critério que não tem. Não se pode ter dois pesos e duas medidas. Eu, na votação, eu me manifestei contrário, e isso não foi um discurso de conveniência. Como você falou, já em 88, quando eu era vereadora, era essa sempre a minha atitude, de não querer que se tivesse dois pesos e duas medidas, porque é muito difícil para o cidadão compreender que aqueles que têm o poder de votar o seu próprio salário possam dar um aumento poupudo para si próprios, e quando é para o cidadão, aí você diz, não podemos dar um maior aumento para o aposentado, nem para o salário mínimo, nem para as demais carreiras, porque os demais segmentos, porque senão isso vai inviabilizar as contas públicas. E de fato você tem que ter um olhar para as contas públicas, mas também e principalmente quando se trata dos nossos próprios salários, porque o Brasil vai ter contingenciamento agora. 3 bilhões pelo menos só do PAC. E não se justifica que se faça contingencialmente e, ao mesmo tempo, essa farra com o dinheiro do contribuinte no salário dos deputados, dos senadores, dos ministros e do presidente da República. E a opinião pública já se manifesta totalmente contrária a esse aumento absurdo do salário dos parlamentares. Senadora, agora me responda essa última pergunta. A senhora aceitaria o desafio de ser candidata a prefeita de Rio Branco, já que a Frente Popular até o momento não tem um nome e a senhora é no momento, o quadro político, o maior quadro político do Acre e que está disponível para o cargo, a senhora aceitaria? Olha, Alan, eu quando foi em 2006, né, que o Jorge não podia mais sair candidato pela terceira vez, o Tião não podia porque era irmão do Jorge, e havia uma certa insistência de que eu deveria ser a candidata ao governo na época. Eu estava no Ministério. Eu sabia que a minha posição ali no Ministério poderia, enfim, deixar de ser a qualquer momento. A senhora sempre dizia, eu estava ministra. Mas eu tinha a clareza de que estava dando uma contribuição. Enquanto fosse possível dar essa contribuição, eu queria dar. E eu dizia, vamos encontrar um candidato, um bom candidato. E as pessoas não acreditavam. Eu comecei a falar o nome do Binho. No começo havia alguns que não acreditavam. Nem o próprio Binho acreditava, porque ele me disse aqui 3 vezes seguidas, no Gazeta Entrevista, que não seria candidato. É que ele é muito tímido, mas eu sabia que ele seria um excelente governador. E eu quero ajudar, quero continuar ajudando o Acre. Peraí, a senhora já está lançando o Binho para prefeito? Não estou lançando ninguém. Senão você não quer me comprar inimizade com o Binho. 2 vezes assim, não. Eu não sei se eu tenho mais crédito, né? Porque na primeira eu insisti muito, né? Para dar continuidade ao bom trabalho que o Angelim tem feito e enfrentar os novos desafios, que tem muitos desafios pela frente. Então eu vou estar junto para tentar ajudar a construir. Obviamente que nesse momento, né, eu estou indo para a sociedade, como eu falei. Eu quero ter uma militância tranquila. Não vou me colocar no lugar nem de candidata à presidência da República, nem de candidata. Eu quero voltar a trabalhar essa questão da educação para a sustentabilidade, né, dar continuidade a esse processo. Eu vou fazer 53 anos, né, e eu quero poder andar o Brasil discutindo com os diferentes segmentos da sociedade, isso que eu já venho fazendo nesses 16 anos, né? Como mudar modelo de desenvolvimento, como essa nova forma de fazer política, como fazer para que a gente faça esse encontro entre economia e ecologia, como fazer para que a política não seja um espaço de destruição pura e simples, de repetição do discurso, para que seja algo vivo, que é capaz de interagir com a vida e as necessidades das pessoas. Não é isso que eu quero fazer, mas fazer como cidadã. Né? E no Acre eu vou estar agora como cidadã mesma, né? Vou trabalhar de forma tranquila. No que, senadora, a senhora vai trabalhar? Me diga. Olha, eu vou estar junto com várias pessoas aí do Brasil inteiro no Instituto Democracia e Sustentabilidade, no Movimento Brasil Sustentável, e pensando o legado aí, um trabalho de longo prazo, né, para o resto da vida, na criação do Instituto Marina Silva, onde vai estar ali todo o meu acervo,
ali a minha forma, um pouco de pensar, o que eu acumulei durante esses anos todos. O Instituto seria aqui em Rio Branco ou não, em Brasília? A sede vai ficar sempre em Brasília, porque ali eu tenho, digamos assim, maior condição de trânsito. Né? Mas até mesmo isso significa que no futuro nós teremos os núcleos nos estados. Né? E eu, em que pese as coisas, uns dizem, vai para São Paulo, vai para o Rio de Janeiro, vai não sei, para qualquer outro lugar. Eu sou acriana, eu sou do Acre, eu vou continuar no Acre. E quando eu mantive a minha votação aqui, não é, na minha urna ali no INCRA, é para dizer eu sou, digamos assim... Seu domicílio eleitoral aqui em Rio Branco. É no Acre, é no estado do Acre. O Instituto Marina Silva, só para a gente encerrar, vai também ser uma espécie de fundação para projetos ambientais, levando esse seu legado para o Brasil e para o mundo? Olha, trabalhar muito mais a parte de educação para a sustentabilidade, articulação. Não terá caráter político, partidário, vai ser algo para longuíssimo prazo. Eu não quero nem ficar concorrendo com as organizações naqueles trabalhos que já estão sendo realizados. Né? Eu quero fazer algo que seja tranquilo, né? Com apoio das pessoas, né? Não vou buscar recursos públicos, nada disso. Um trabalho modesto, aonde franciscanamente eu quero dar a minha contribuição. Mas Prefeitura de Rio Branco, então, só se for muita... Enfim, só se a Jane ali, o Julinho, todo mundo. Olha, eu estou muito feliz de estar assim com o PV, né? O Julinho, a contribuição que ele dá, o suporte, a colaboração de todos esses companheiros, Henrique Afonso, mas nós haveremos de encontrar um caminho. Para isso a gente vai ter que ter muita humildade, fazer a leitura política do que aconteceu aqui, do que aconteceu no Brasil, porque nada está separado, e a partir daí ver como é que nós vamos dar continuidade às conquistas, corrigir os erros e enfrentar os novos desafios. Para encerrar, um passarinho me contou que depois das férias que ele vai tirar, o governador Binho vai ter uma reunião com Marina, vai se filiar ao PV e eles vão pensar num projeto de um grande bloco político aí. Um passarinho me contou, não sei, não, depois Marina... Esse passarinho não falou a não verdade. Falou a verdade? Não falou a verdade. Não vai se filiar ao PV, o Binho? O Binho não falou nada disso comigo. Eu sei que ele vai fazer o doutorado lá na UNB, né? E, enfim, eu desejo sorte para ele em tudo isso. Que Deus abençoe aí os novos desafios. Nós vamos estar na planície. Que bom, eu e o Binho na planície novamente. Conversei aqui com a senadora Marina Silva, do PV. Senadora, tenha um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo, que Deus abençoe. Que a senhora continue esse lindo trabalho que a senhora tem feito. Obrigada, meu irmão. Que Deus abençoe. Para vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela audiência e o carinho. Um beijo imenso a todos, fiquem com Deus no coração e até amanhã.